Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Meu nome é Jacques Fran Feitosa, tá? Estamos aqui no Raio Concurso para buscar a sua aprovação, beleza? Hoje a nossa aula, tá, vai ser sobre abuso de autoridade. É uma lei bem tranquila, uma lei com 29 artigos, bem sossegado. O senhor que está estudando aí para carreiras policiais, tá? Com certeza, tá? É uma das legislações extravagantes importante para a sua prova. O senhor tem que estudar essa legislação porque ela é bem pequenininha e recorrentemente, né, vem caindo nas provas de concursos públicos aí, na área policial, tá? Uma lei bem tranquila, bem sossegada. A gente vai pontuar os principais tópicos aqui que vai cair na sua prova, tá? Que você vai buscar a sua aprovação, beleza? A lei de abuso de autoridade, tá? É a lei 4.898, tá? De 1965. Essa lei, tá? Ela veio lá do regime militar e vigora até nos dias atuais, tá? Vocês vão ver aqui que o abuso de autoridade é uma lei bem tranquila, tá? Aqui, né, o máximo que o agente pode pegar de punição, né, será, né, uma detenção aí de 10 dias até 6 meses. Essa é a pena máxima, né, se uma autoridade, né, ela cometer um abuso de autoridade, beleza? Qual vai ser os objetivos, tá, da lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade, coloca no seu caderno aí os objetivos. Os objetivos aqui, pessoal, ela vai regular direito de representação. Olha, se atenta a esse direito de representação. Escuta o que eu tô falando. Ela vai regular direitos de representação, tá? Ela vai, né, fazer o direito de representação e os processos, tá, de responsabilidade de abuso de autoridade na esfera civil, penal e administrativa. Tranquilo? Esse direito de representação, posteriormente a gente vai ver, né, o que é esse direito de representação, né? Ela vai buscar todas as condutas, tá, que vai ficar caracterizado o abuso de autoridade. Olha o bizu top que eu vou passar para os senhores. Abuso de autoridade, pessoal, você vai lá no artigo 5º da Constituição Federal. Se o senhor, espero que não, mas se uma autoridade, né, ela for lá restringir, né, ela vedar, né, qualquer direito, né, do cidadão, ele está cometendo um abuso de autoridade. Então fica atento aí a inviolabilidade do domicílio. Quando que a autoridade pode entrar lá? Ela pode entrar se tiver em flagrante, em caso, né, de desastre ou por ordem judicial, ou prestar socorro lá para a pessoa que está dentro dessa residência, beleza? Se ele não entrar em uma dessas hipóteses dentro dessa residência, ele vai incorrer em um crime de abuso de autoridade, beleza? A lei 4.898 de 1965, beleza? Então esses são os objetivos. Ele vai regular, né, o processo aqui, né, os direitos de representação no caso de abuso de autoridade. Tranquilo? Tópico 2. Qual que é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Toda autoridade pública ou todo agente público, beleza? Olha aqui no nosso quadro aqui, né, o primeiro, agente público, tá? Esse agente público vai estar escrito lá no artigo 327 do Código Penal, beleza? É qualquer pessoa que exerça função, tá, ou cargo público, pode ser remunerada ou sem remuneração, ou ainda temporariamente, né? É o caso dos mesários. Então, se você, como policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, né, um agente de endemia da dengue, né, um vereador, um prefeito, um mesário que é temporariamente e sem remuneração, mesmo que a gente sabe que ele recebe um dinheiro lá, mas é para a alimentação dele, ele não recebe um salário e é temporariamente. Então, funcionário público em um sentido amplo. Então, eles vão ser, tá, os agentes aqui, né, ativos, sujeito ativo de abuso de autoridade, beleza? E o particular? O particular, ele pode cometer abuso de autoridade?
Sim, presta atenção, ele pode cometer o abuso de autoridade em concurso com um agente público. Se não estiver com um agente público concorrendo com um agente público, não está caracterizado, tá, o abuso de autoridade. Tranquilo? Caiu uma questão bastante importante, né, falando sobre, né, dois candidatos, né, eles fraudaram um concurso público. Um deles estava bastante preparado e o amigo dele, ele não estava preparado para fazer o concurso público. Aí eles combinaram, ó, é o seguinte, você vai fazer sua prova, tá? E aí, quando der determinado horário, você vai para o banheiro, aí a gente troca de local e eu vou fazer a prova para você, beleza? E assim foi feito, né? Deu certo horário, eles fizeram essa fraude, né? E aí, 2, 3 anos depois, eles já tinham sido empossados, os dois tinham sido aprovados no concurso mediante fraude. 2, 3 anos depois, descobriu, né, que esses dois agentes, eles tinham cometido ali a fraude no concurso e sem a participação de agentes públicos. Aí eu te pergunto, tá caracterizado o abuso de autoridade? Sim ou não? Não, pessoal, não está caracterizado o abuso de autoridade. Eles cometeram outro crime, tá, por fraudar o concurso público, porque eles não são agentes públicos e eles eram particular e eles não estavam em concurso com outros agentes, tá? Então, o particular, para praticar o abuso de autoridade, ele tem que praticar o abuso de autoridade com um agente público. Se não estiver com outro agente público concorrendo, tá? Não vai estar caracterizado. Outra coisa, o agente público ele tem que se valer, tá, da sua, né, investidura do seu cargo, usar o seu cargo, né, para cometer o abuso. E o particular tem que saber, né, que ele é um agente público, ele vai se aproveitar daquela situação lá, que ele é um agente público e cometer, né, um abuso de autoridade. Então, toma cuidado com o particular quando que ele vai cometer, né, o abuso de autoridade. Exemplos de agentes públicos, né? Agente de endemia, policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, né? O prefeito, vereador. Agora se atente aqui, tá? O policial militar, os agentes, eles podem cometer, né, abuso de autoridade durante o serviço ou durante o seu horário de folga, tá? Se valendo da sua posição. Aí tá caracterizado aqui o abuso de autoridade, beleza? Agora é o seguinte, e o agente público aposentado ou o policial militar da reserva ou, tá, sendo reformado, ele pode cometer um abuso de autoridade? E aí, guerreiro, pode ou não pode? Não, pessoal. O agente público aposentado não vai cometer crime de abuso de autoridade, tá? Vamos colocar essa observação no seu caderno sobre o agente público aposentado. Coloca no seu caderno. Coloca assim, ó. Observação. O agente público aposentado. O agente público aposentado não comete crime de abuso de autoridade. O agente público aposentado não comete crime de abuso de autoridade. Ponto. Beleza? Fique atento, coloque uma estrelinha que pode estar caindo na sua prova a questão do agente aposentado. Beleza? Então, sujeito ativo, pessoal, vai ser somente o agente público. Ele está elencado lá no artigo 327 do Código Penal, tá? Ou o particular. Só que esse particular ele tem que se valer, né? Ou em concurso com o agente público. Sozinho, ele não pode praticar o abuso de autoridade. Beleza? Vamos para o nosso próximo tópico aqui, as esferas, tá? A gente pode, né, processar esse agente em 3 esferas. Quais são as esferas? Ele vai responder por abuso de autoridade, pessoal, na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Ele pode responder cumulativamente pelas 3 esferas? Sim, ele pode responder pelas 3 esferas simultaneamente,
tá? Não precisa necessariamente, tá? Ali o seu superior hierárquico fala, não, tem que esperar instaurar um processo penal ou um processo civil para aplicar, tá? Para instaurar o nosso processo administrativo. Não existe essa situação aqui dentro da lei de abuso de autoridade. Ele pode responder pelas três e elas podem ser simultaneamente, tá? E ele pode ser condenado ali cumulativamente nas três esferas tranquilamente, beleza? Outra situação que pode cair na sua prova, a questão da esfera administrativa. Ela não precisa ser sobrestada. O que é sobrestada? Ou sobrestada? Sobrestada é ela parar, esperar, para aguardar, tá, as demais esferas aqui. Negativo não existe. Na sua prova vai cair, vai falar, né, que a administração pública em processos administrativos de abuso de autoridade, ele tem que aguardar, ser parada para aguardar as demais esferas. Isso não existe aqui na lei de abuso de autoridade, beleza? Elas podem ser aplicadas cumulativamente, simultaneamente. Não precisa estar aguardando, tá, uma esfera ou determinado juiz da esfera penal ou da esfera civil se pronunciar sobre o abuso de autoridade, beleza? Então fiquem atentos nesse bizu que eu passei para os senhores, beleza? Vamos colocar aí no seu caderno uma observação, tá, sobre a esfera administrativa, beleza? Coloca aí observação. Coloca assim, ó, na esfera administrativa, não precisa esperar ou ser parada para aguardar as demais esferas. Vírgula, sendo que a esfera administrativa, civil e penal, a esfera administrativa, civil e penal podem ser aplicadas cumulativamente e simultaneamente. Ponto. Beleza? Tranquilo? Então a gente finalizou a parte aqui, ó, das esferas, né, que podem ser aplicadas sobre o crime, né, de abuso de autoridade. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico aqui, tá? Sobre o direito de representação. Você lembra que eu falei sobre o direito de representação aqui, ó? Direito de representação nos objetivos. O que é esse direito de representação, pessoal? Esse direito de representação, né, a gente tem que ter uma interpretação sobre, né, o que o legislador quis dizer com essa representação, beleza? Tá lá no artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade. Essa representação, pessoal, ela é por meio de petição. O que é esse meio de petição? Essa representação não é necessariamente que precisa da representação da vítima para se instaurar um dos processos aqui da Lei de Abuso de Autoridade. Não precisa, tá, que a vítima faça essa representação. Essa representação que ele quis dizer, ele quis falar que é por meio de petição. E aí olha o bizu. Os crimes da Lei de Abuso de Autoridade, pessoal, vão ser aqui de ação penal pública incondicionada, não precisa de representação da vítima. Toma muito cuidado nessa parte aqui sobre a representação. Está sendo recorrente, né, cair essa parte da representação, né? Quando o concurseiro já olha lá, representação, opa, representação precisa, né, da representação da vítima. Então a ação aqui vai ser condicionada à representação. Falso. Essa representação aqui é por meio, como que ela vai ser instaurada? Por meio de petição. Então a ação ela vai ser pública incondicionada. Beleza? Tranquilo? Olha um outro bizu top aqui. A partir do momento, né, que se instaurar o inquérito policial sobre a investigação, inquérito policial não, né, o termo circunstanciado de ocorrência sobre o abuso de autoridade, que a gente vai falar posteriormente, instaurou, o delegado ele vai encaminhar para quem? Para o juiz, sempre encaminhar para o juiz competente. Posteriormente, ele encaminhou para o juiz vai encaminhar
para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, pessoal, lá no Código de Processo Penal, ele vai falar que o Ministério Público ele tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia ou solicitar o arquivamento ali desse processo, beleza? Só que toma cuidado, na lei, tá? Na lei 4.898 do abuso de autoridade, tá? O Ministério Público ele tem um prazo de 48 horas, tá? Toma cuidado. Aqui, se for crime de abuso de autoridade, o Ministério Público ele tem 48 horas para oferecer a denúncia, beleza? Vamos colocar no seu caderno aí uma observação. Coloca uma observação. Coloca assim, ó. O Ministério Público, nos casos de abuso de autoridade, o Ministério Público, nos casos de abuso de autoridade, terá um prazo de 48 horas, para oferecer a denúncia. Terá um prazo de 48 horas para oferecer a denúncia. Beleza? Tranquilo? Vamos para o nosso próprio aqui, ó. Próximo tópico aqui, ó. Dentro aqui do direito de representação, coloca aqui a natureza da representação. Qual que vai ser a natureza da representação? Ela vai ser, pessoal, notitia crimine, tá? Qualquer pessoa pode noticiar a própria vítima, o delegado que ficar sabendo, né, do abuso de autoridade, ele vai agir o quê? De ofício em caso de crime de abuso de autoridade. Então, ele vai ser uma notitia criminis. Tá lá no artigo 5º, tá? No inciso 34 da Constituição Federal, tá? Ele vai falar lá que nos casos de abuso de autoridade, qualquer pessoa pode representar. Tranquilo? Então vai ser notitia criminis, beleza? Vamos aqui para o sujeito passivo. Bem simples, quem vai ser o sujeito passivo de abuso de autoridade? Qualquer pessoa, física ou jurídica. Bem simples, qualquer pessoa, física ou jurídica. Qualquer pessoa, física ou jurídica. Presta atenção, se na sua prova comentar, né, vindo lá na questão, que uma pessoa jurídica, ela pode ser, né, vítima de abuso de autoridade, sim, ela pode ser sim vítima de abuso de autoridade, tanto a pessoa física, tanto a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma empresa, beleza? Então ela pode. E criança? Criança pode ser vítima de abuso de autoridade? Sim, pessoal, ela pode ser vítima de abuso de autoridade. Aí a autoridade que cometeu o abuso contra uma criança ou contra um adolescente vai responder pelo abuso de autoridade? Não. Cuidado, o examinador ele é maldoso, ele é do capiroto, ele tá lá para te prejudicar. Não vai responder pelo abuso de autoridade se a autoridade cometeu o abuso contra criança ou adolescente. Ele vai responder por onde? Ele vai responder pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e o Adolescente. É aqui que o examinador vai puxar a sua perna e é aqui que vai fazer a diferença na hora da sua aprovação. É uma questão do abuso de autoridade que vai colocar ou tirar você de dentro da vaga. Beleza? Vamos colocar no seu caderno. Coloca assim, ó. No caso de abuso de autoridade, praticada contra criança ou adolescente, no caso de abuso de autoridade, praticada contra criança ou adolescente, o agente infrator responderá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Responderá pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Olha um exemplo aqui que eu vou dar para os senhores aqui e que cai em prova. A questão, né, das delegacias especializadas, tá? Especializadas em crimes contra criança ou adolescente, beleza? Aí é o seguinte, o delegado, né, ele comete um abuso de autoridade, que é o abuso de autoridade, deixar de comunicar, né, imediatamente o juiz competente, o juiz lá da vara da infância, tranquilo? Porque o juiz ele tem que comunicar lá no CPP, ele tem que comunicar imediatamente e tem um prazo de 24 horas para remeter o auto de prisão em flagrante, beleza? Pode ser
de menor de idade ou a pessoa que cometeu um crime contra o menor de idade. Só lembrando que o menor de idade ele não comete crime, ele comete o quê? Ato infracional. Vai ter prisão em flagrante para ele? Não, você vai fazer o quê? Uma detenção, tá? Você vai fazer a detenção dele, você não vai prender, tá? Você vai fazer a retenção desse menor de idade, tá? Aí o delegado, né, chega lá, uma viatura da Polícia Militar, você, amém, pega lá um menor infrator, leva para a delegacia. E o delegado não comunica, tá, a detenção desse menor, não comunica imediatamente a detenção desse menor. No caso aqui, o delegado, se ele tiver dolo de não comunicar e falar assim, ó, foda-se, eu não vou comunicar, beleza? Vou deixar aqui você aqui dentro da delegacia. Ele vai estar cometendo aqui o abuso de autoridade. Aí ele vai responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente, porque ele não comunicou. Agora, se ele deixar de comunicar culposamente, pessoal, por falta de previsão legal, culposamente ele vai estar cometendo aqui uma infração administrativa, não vai ser crime de abuso de autoridade, beleza? Já está pacificado essa questão aqui. Vai ter doutrina que vai falar que sim, vai ter doutrina que falar que não, tá? Mas na sua prova vai falar que vai falar só da parte do crime doloso, não vou aprofundar muito, beleza? O próximo aqui, ó, concurso de agente. Pode ter concurso de agente, não, concurso de crimes. Pode ter concurso de crimes, tá? Aqui na lei de abuso de autoridade, sim, pode sim ter concurso de agente. Quem foi que falou aqui, ó? STJ. Segundo o STJ, pessoal, pode sim ter concurso de crimes. Olha o exemplo que eu coloquei aqui no quadro aqui, ó. Olha aqui, ó. Abuso de autoridade mais uma lesão corporal. O agente faz a restrição, o agente público faz a restrição, tá, de liberdade de locomoção de determinado agente. Ponto. Beleza? Aí, posteriormente, durante, né, essa restrição de liberdade, ele vai lá e dá um tapa na cara desse agente. Ele pode fazer isso, pessoal? Tá na lei que pode sentar a mutamba na cara do cidadão? Não, não pode fazer isso. Ele está cometendo um abuso de autoridade, não tá? Tá. Além dele ter cometido o abuso de autoridade, ele sentou um tapa e causou lesão corporal, lá no artigo 129 do Código Penal. Aí sim, ele vai responder pelo abuso mais a lesão corporal, né? Tá caracterizado o abuso de autoridade. Agora é o seguinte, presta atenção na lesão. Eu falei para vocês que ele cometeu restrição de liberdade, posteriormente ele cometeu uma lesão corporal. 2 crimes, abuso de autoridade e o artigo 129 lá do Código Penal. Beleza? Agora, se o abuso de autoridade for o próprio crime de abuso de autoridade, pessoal, aí vai ser crime único. Ou ele vai responder somente pelo abuso de autoridade ou pelo crime que ele cometeu. Um exemplo lá, a lesão corporal. Fique atento aí sobre a lesão corporal. Tranquilo? Olha aqui, ó. Se a lesão for grave, gravíssima ou seguida de morte, o agente, tá? Ele vai responder pelos 2 crimes. Se durante o abuso de autoridade ele cometer o abuso de autoridade, lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, ou a lesão seguida de morte, pessoal, o agente vai responder pelos 2 crimes. Vai responder aqui pelo abuso de autoridade e vai responder pela lesão corporal lá no artigo 129. Pode ser a grave, gravíssima ou a qualificada pela morte da vítima. Tranquilo? Então fiquem atentos aí nessa questão do abuso de autoridade. Tranquilo? Vamos lá, a parte do crime culposo. Não é admitido crime culposo, tá? Em caso de abuso de autoridade. Beleza? Eu tive negligência, imperícia, né? Eu fui imprudente e cometi um abuso de autoridade. Não existe essa situação de crime culposo. Culposamente eu dei um tapa na cara. Eu tava banana aqui, ó, tirando as moças, pá, tapa na cara lá do peba maldito, né? Não pode, tá, pessoal? Não tem crime culposo, somente doloso dentro aqui da lei de abuso de autoridade. Beleza? E a questão da tentativa?
A tentativa, pessoal, tem certos abusos que não cabe tentativa. A gente vai ver agora posteriormente. Não tem tentativa em crime de abuso de autoridade. Em alguns crimes, tá? Aí sim vai ter, né, a tentativa no abuso de autoridade. Beleza? Tranquilo? Fixou no seu caderno aí? Então vem aqui conosco. Vou passar para os senhores algumas modalidades, tá, de abuso de autoridade. Olha aqui, ó, constitui abuso de autoridade. Como que eu vou saber se a conduta ela é um abuso de autoridade ou não? Olha o bizu top, eu já falei. Se você for lá no artigo 5º da Constituição Federal, que vai falar dos direitos, né, dos direitos e garantias individuais. Se você infringir, ou se o agente público infringir um desses direitos aí, está caracterizado o abuso de autoridade. Quem pode entrar na sua casa? Quem? Só quem você permitir, tá? Só quem você permitir que vai poder adentrar na sua casa. Mas a própria Constituição, lá no artigo 5º, ele vai falar quem pode entrar na sua casa sem a sua autorização. E se você estiver, né, ou o agente estiver em flagrante, né, em caso de desastre, prestar socorro, né, e sobre ordem judicial, tá, durante o dia. Tranquilo? Eu posso cumprir um mandado de busca e apreensão durante a noite? Pode ou não pode? Pode, tá? Pode. Só que precisa de autorização de quem? Do morador. Se o morador falou, não, pode cumprir aqui o mandato, eu já tô na merda mesmo, o que é um peito para quem tá cagado? Entra aí, pode fazer. Aí você pode entrar, porque ele tá o quê? Autorizando. Agora, se ele não autorizar, o senhor vai aguardar, né, até a alvorada, né, surgiu lá o sol no horizonte, o senhor vai adentrar dentro da residência dele em caso de flagrante não, em caso de ordem judicial, beleza? Então, quais são os crimes aqui, o que constitui abuso de autoridade? Eu trouxe os principais aqui para os senhores. Liberdade de locomoção, né, você impedir, né, a liberdade de locomoção, de ir e vir do cidadão, beleza? Independentemente se é cidadão de bem ou se é cidadão infrator, reincidente, se ele não tiver em flagrante, não tiver cometendo crime, você não pode fazer essa restrição de liberdade. 2. Inviolabilidade do domicílio, que eu acabei de falar para vocês, está lá no artigo 5º, tá? Lá no inciso 11 da nossa Constituição Federal. A inviolabilidade do domicílio só vai entrar na residência quem o morador autorizar. Beleza? Aí vamos ter aqui o sigilo das correspondências, né? Que também está lá no artigo 5º, todos vão estar no artigo 5º, tá? E lá no inciso 12 vai ser caracterizado um abuso de autoridade. E aquelas correspondências, pessoal, do presidiário, do condenado, o cara que está preso, eu posso ali abrir essa correspondência? Olha, pessoal, vai ter algumas divergências sobre esse assunto aqui, né? Se for lá na lei de execução penal, né, pode ser, né, que você pode ter lá a sua correspondência violada, né, sobre autorização judicial, se tiver sobre uma investigação, aí pode sim, tá, se violar essa correspondência, né, no caso do preso. Mas se não for, pessoal, não tiver ordem judicial, tá, a autoridade ela vai estar cometendo um abuso de autoridade. Essa parte do preso aqui é um pouco divergente, tá? Não tem nada certo, então na sua prova não vai aprofundar muito sobre o sigilo das correspondências do preso. Tem que ter uma autorização judicial, beleza? O próximo aqui, direito de reunião, tá? Precisa de autorização para fazer reunião lá do artigo 5º? Não, você não precisa de autorização, tá? Você só precisa fazer um aviso prévio, tá? E não pode frustrar outra reunião que esteja marcada, né, para aquela localidade, beleza? Então, o direito de reunião, se você frustrar ela, tá, vai estar caracterizado o abuso de autoridade. Tranquilo? Aquela reunião, aquela manifestação, né? Foi lá e pediu a autorização. A autorização não, ela informou que ia ter uma manifestação, né? Informou o local e aí ela falou que vai ser a Marcha da Maconha, né? Vão se reunir para reivindicar, né, a legalização da maconha, né? Um tema que está recorrente, voltou, né? Esses tempos atrás o STF já
até debateu o assunto novamente, está debatendo, o assunto veio à tona sobre a legalização do uso, né, do porte do uso de drogas, o porte para o uso e o consumo pessoal de drogas. Aí o pessoal vai fazer uma reunião para reivindicar esse direito. A marcha da maconha, ela é crime? Pessoal, segundo o STF, não. A marcha da maconha não é caracterizada crime, beleza? Lá no artigo 33, tá? No parágrafo 2º, lá está escrito induzir ou auxiliar no uso de drogas. Pela Lei 11.343, tá? De 2006, é crime. Só que o STF pegou a marcha da maconha e falou: a marcha da maconha não é crime, é um direito de reunião, é um direito do livre exercício do pensamento, ele está reivindicando, beleza? Se cair na sua prova somente a marcha da maconha, se o cara falar: ah, eu quero cocaína, eu quero haxixe, porra nenhuma, só se for, tá, a maconha, o resto é o que? Borracha. Beleza? Agora aqui, ó, direito do voto, você restringir, né? Falou: não, você não vai entrar aqui, você policial militar, amém? Ou você policial federal, chega lá na porta das urnas, aí, né, impede um cidadão de votar. Não, você não vai votar hoje, tá? E impede a votação de um cidadão. Vai estar caracterizado o abuso de autoridade. Liberdade de associação, tá? Se tiver essa vedação sobre a liberdade de associação, também vai estar caracterizado o abuso de autoridade, beleza? Vamos pegar um cafezinho, pegar um intervalo e a gente volta no próximo bloco para a gente complementar a lei de abuso de autoridade, beleza?